Olá pessoal, boa tarde. Bom, nós estamos já quase nas nossas últimas aulas, na verdade estamos na nossa última semana, antes das provas e antes das férias, então eu já tô com aquele sentimento de saudade e também de alívio porque nós conseguimos terminar esse ano, né? Estamos conseguindo. Então, somos muito vitoriosos e eu tenho o maior orgulho, como eu já comentei, tenho o maior orgulho por vocês continuarem sendo interessados, curiosos, participativos, tá? Fazem perguntas quando não entendem e eu tenho o maior prazer de explicar quando vocês têm dúvidas. Então, eu tenho um prazer muito grande de ter sido a professora de vocês durante esse ano, mesmo que ele tenha sido caótico, mesmo que ele tenha sido tão diferente, mesmo sendo um ano tão caótico que nós precisamos nos adaptar em vários momentos, vocês foram lindamente perfeitos alunos. Então eu tenho uma grande felicidade por ter tido a oportunidade de conhecer vocês, de trabalhar com vocês, de estudar com vocês. Bom, e ao mesmo tempo também eu tenho uma gratidão muito grande pela família de todos vocês, pela mãe, pelo pai, por todo o apoio que eles nos deram, né? Porque eles deram muito apoio a mim e a vocês também, tenho certeza. Então, eu tenho uma felicidade muito grande de ter feito parte dessa família que é a família do quarto ano, tá? Bom, seguinte então, vamos para a nossa aula, que ainda tem muita coisa pra gente fazer, né? E ainda tem prova, a gente ainda vai conversar, tá? Vamos lá! Bom, então vamos para a nossa aula de português e bora lá começar. Seguinte, nessa aula de português a gente vai falar um pouquinho sobre a acessibilidade. No texto lá da página 46, nós temos um textinho falando sobre o piso tátil. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu sei que provavelmente vocês não conhecem pelo nome, mas se eu colocar uma fotinha aqui, vou colocar uma foto dele, vocês vão lembrar o que é, vocês vão lembrar que vocês já viram isso em algum lugar, né? Então, principalmente aqui na nossa cidade, principalmente nos bancos, a gente encontra esse tipo de piso. O piso tátil, ele é um piso que tem o objetivo de ajudar, de tornar mais fácil das pessoas que têm deficiência visual ou que têm problemas graves de visão. Vocês já imaginaram o quanto é desafiador andar pelas ruas tendo problemas visuais, sem poder saber o que é que tem ao seu redor, sem poder ter noção de para onde ir? Então, o piso tátil, ele vem para ajudar. Ele dá um direcionamento para essas pessoas de qual caminho elas devem ir, qual caminho também é seguro para que elas andem dentro de um espaço. A exemplo aqui da nossa cidade, nós encontramos muito esse piso nas agências bancárias. Então, quando a pessoa que tem deficiência, ela entra dentro da agência, ela consegue saber se localizar. Outra coisa também que tem aqui nas nossas agências bancárias e que deveria ter em todos os outros lugares são letras em braille. Então, vocês já devem ter visto que quando a gente entra na agência, tem um espaço assim, que é como se fosse uma mesinha e que tem vários caminhos e que como se fosse um mapinha do espaço da agência. E ali a gente tem sempre em alto relevo. Por quê? Porque a pessoa que tem deficiência visual, ela consegue passar a mão e ela consegue identificar. A gente tem o braille, que é utilizado para que as pessoas que têm deficiência visual, elas possam ler. Então, vou colocar aqui um alfabetozinho em braille para vocês verem. É por isso que a gente tem em alguns lugares esses pontinhos. Isso é uma forma de acessibilidade. É uma forma para que as pessoas que têm deficiência visual ou que têm graves problemas de visão, elas possam conseguir se localizar, elas possam ler. Tem livros também que são escritos em braille, é muito interessante. Bom, seguinte então, vamos voltar aqui para o piso. O piso tátil, ele vai ser feito em duas formas. Então, nós temos dois modelos. A gente tem o piso tátil, que é chamado de piso direcional, que ele vai ter uma diferença na textura dele. Então, o desenho dele, o relevo dele é diferente. Vou botar aqui também a fotinha.
Esse piso, ele indica que a pessoa, ela pode continuar caminhando, ela pode seguir. E tem o piso de alerta. O piso de alerta, vou colocar aqui também o modelo dele, é um piso que a textura, o relevo dele indica que é preciso a pessoa ter cuidado e que ela deve virar para um lado ou para o outro. Ou que ela deve ter cuidado porque ali tem um degrau, algo assim. Então o piso é para indicar que ela precisa ter atenção em relação aos próximos passos dela. Uma outra questão é que as pessoas que têm deficiência visual, elas usam muito tato, ou seja, elas usam muito sentir. Então, é preciso que, para essas pessoas, é preciso que tenha uma textura diferente nas coisas para que elas possam definir o que aquilo é. Por isso que o piso tátil, ele tem relevos diferentes. A bengala, com algo que ela tenha na mão, ela pode passar nesse piso e ela pode sentir. Uma coisa interessante que a gente deve sempre ter atenção é em relação a respeitar o espaço dessas pessoas. Por exemplo, se chega uma pessoa no espaço, tem um piso tátil e a gente fica em cima desse piso, a gente impede que uma pessoa com deficiência visual que chegue no lugar, ela consiga se localizar. Porque a gente pode fazer uma barreira, ela pode machucar a gente e nós também podemos machucar ela, por exemplo. A gente pode esbarrar, então é preciso que a gente deixe sempre a área do piso tátil, sempre os lugares de acessibilidade livres para que as pessoas que precisam, que vão necessitar daquele espaço, elas possam utilizar. Então a gente tem que deixar esse piso livre, a gente não pode ficar pisando nele, ficar o tempo todo ali parado no meio, impedindo a passagem. Uma outra coisa é que, além do piso tátil, nós temos outros tipos de acessibilidade. Por exemplo, as rampas, para quem anda de cadeira de roda, é super importante. Vocês já andaram pela cidade observando onde é que tem rampa e onde não tem? Às vezes eu costumo fazer esse exercício de observar quais são os mercados que têm rampas, que dão acesso para que as pessoas possam entrar, quais são as lojas. Então, a gente precisa perceber essa acessibilidade, ver se tem. Vocês já pensaram sobre isso? Para as vezes que vocês andarem na rua, comecem a dar uma olhada nos lugares, procurem as rampas, ver onde é que tem acessibilidade, onde é que tem o piso tátil, porque a gente tem que observar isso, porque mesmo que eu não precise, mas o outro precisa, a gente tem que ficar observando, a pedir mais sobre isso. A gente tem que pedir mais piso tátil, mais rampas, mais acessibilidade. Outros exemplos de acessibilidade são aqueles que têm as plaquinhas para cadeiras reservadas para pessoas que são gestantes, pessoas que têm mais de 60 anos, que são geralmente pessoas que não podem ficar muito tempo nas filas, então sempre tem cadeiras para essas pessoas. As pessoas que têm mais de 60 anos, que são gestantes, por exemplo, elas têm o direito de passar na frente. Então, se tiver uma fila e não tem nada que seja direcionado para a gestante, por exemplo, vamos continuar aqui no exemplo do banco. A gente vai num banco e lá tem os caixas e tem um caixa específico que é apenas para idosos, né, pessoas com mais de 60 anos e para gestantes ou para pessoas que têm outra deficiência. E aí o que a gente faz? Essas pessoas, a gente tem que deixar esse caixa livre, nós vamos usar os outros caixas. Por quê? Porque quando essas pessoas chegarem, elas não vão ter o trabalho de ficar esperando nem nada do tipo. A gente não atrapalha essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas que têm mais de 60 anos ou que são gestantes, elas não podem ficar muito tempo em pé, elas não podem ficar muito tempo nas filas, porque é muito mais cansativo, porque é mais prejudicial para elas. Então, outro exemplo, se não tem nenhum caixa, se não tem nada direcionado a pessoas com deficiência ou gestantes ou maiores de 60 anos, só tem um caixa, seja no mercado, seja no banco, seja onde for, essas pessoas que têm mais de 60 anos, que são gestantes, elas têm prioridade, ou seja, elas quando chegarem no caixa, quando chegarem na fila, elas podem passar na frente de todo mundo. Por quê? Porque elas têm prioridade, porque elas são pessoas que não podem ficar muito tempo na fila, porque para elas é mais cansativo e mais prejudicial do que pra gente.
além das pessoas que têm mais de 60 anos, além das gestantes, pessoas também que têm bebês. Então, quem tem filho de até 2 anos não pode também ficar nas filas, é também considerado uma prioridade, uma pessoa que tem prioridade, tá? Bom, e essas questões de acessibilidade, de ter rampa, de ter um piso tátil, de ter lugares que possam ajudar essas pessoas, que dá prioridade a essas pessoas, é super importante. E a gente também precisa respeitar. Como é que a gente respeita esses espaços? Como é que a gente valoriza essas pessoas? A gente não vai ficar na frente do piso tátil, né? Então a gente não vai ficar em cima do piso tátil, a gente vai sair um pouquinho de perto do piso, deixar ele livre. Outra coisa que a gente pode fazer em relação a isso é ver onde é que tem rampa, não estacionar em cima, no lugar onde tem as rampas. Então, quando vocês forem para a rua com o pai e a mãe de vocês, prestar atenção em relação a isso. Às vezes o pai esquece ou o pai não viu a rampa. Aí o que a gente pode fazer? Falar com o pai para não estacionar no lugar da rampa, para deixar aquele espaço livre para que a pessoa que precise possa utilizar aquele espaço da rampa. Na fila das prioridades. Então, a gente não pode ficar utilizando os caixas da prioridade, a gente tem que deixar esses caixas livres. E se esses caixas não existirem, não tem nenhum caixa relacionado à prioridade, por exemplo, possam ocupar os seus espaços e lá na frente não precisar pegar fila. Se a pessoa não souber, porque às vezes acontece isso, a pessoa não sabe que ela é prioridade e que ela pode passar na frente dos outros. Ela não sabe disso, que ela pode ser a próxima a ser atendida e ela fica lá na fila. E aí você pode avisar: moça ou senhor, você é prioridade, você pode ir lá na frente e você vai ser atendido rapidamente. Então a gente tem que pensar sempre no outro também, tá bom? Então vamos fazer isso, vamos ter mais respeito pelas pessoas e não ficar brigando e reclamando porque tem uma prioridade e ela vai ser atendida primeiro que você. Porque pensa o seguinte, se ela é prioridade é porque existe um motivo. Então, existe um motivo para ela ser prioridade, ela não pode ficar muito tempo em pé, para ela vai ser muito mais difícil do que é para você, tá bom? É isso, beijinhos e até a próxima aula!